Aí nós vamos já estar na situação de aprendizagem 6. Vocês viram que a situação de aprendizagem 5, ela só trabalha essa parte de frequência, tá? A atividade 6, a situação de aprendizagem 6, aí ela já vai falar um pouco mais da pesquisa amostral, da censitária e tudo mais. Pesquisa censitária e amostral. Aqui está um texto dizendo sobre pesquisa censitária e amostral, tá? Eu não vou ler o texto, só vou dizer para vocês que a censitária eu passo a pesquisa para todas as pessoas, eu não pulo ninguém. E a amostral eu escolho um grupo de pessoas, tá? Então vamos falar de amostra casual simples, que é o sorteio, lembra? Falei lá no início. Para organizar a campanha sobre prevenção de dengue, os estudantes do 8º ano decidiram fazer uma pesquisa com as turmas da escola, porém constataram que não seria possível entrevistar todos os alunos, por isso decidiram entrevistar de 20% dos 540, obtendo assim uma amostra da pesquisa. Quantos alunos participarão da pesquisa? Como será feita essa escolha, considerando que a amostra é do tipo casual simples? Bom, 108 alunos vão participar da pesquisa, porque foi calculado quanto que é 20% de 540. A amostra será feita de forma aleatória, de modo que todos os participantes tenham chance, ou seja, escolha, sorteio, tá? Forme uma dupla e faça uma pesquisa a partir de uma amostra casual simples, e ao fazer o planejamento, escolha um assunto, sua amostra, e indique todos os processos utilizados até a finalização da pesquisa. Escolha uma forma de divulgação dos resultados da pesquisa para os demais colegas. Como não dá para fazer, eu vou dar uma dica de como seria feito. Para desenvolver essa atividade, seria necessário definir uma pergunta, por exemplo, qual que é a idade dos entrevistados? Depois, o tamanho da amostragem e como que ela será feita. Por exemplo, eu vou ligar para a casa das pessoas? Não, eu vou bater de porta em porta? Enfim, como que eu vou fazer? Como os dados serão divulgados? Por uma tabela, por exemplo, tá? Vamos agora para a amostragem sistemática. Essa amostragem sistemática, ela vai colocar uma regra para que eu faça a escolha do indivíduo a ser sorteado, a ser recolhido para fazer a pesquisa, tá? Para se obter uma amostra sistemática, os elementos da população-alvo devem estar organizados. Em seguida, deve-se escolher o tamanho da amostra. N é o tamanho da população-alvo. E K é o tamanho da amostra, tá? E a quantidade de elementos em cada grupo vai ser... N é o tamanho da amostra e K é a quantidade de elementos em cada grupo. Então, o que eu vou fazer? A partir dessas informações, ou seja, dessa aqui que eu estou circulando, K, que é o número de elementos que eu vou retirar da amostra, é o número da população dividido pelo o número da amostra, tá? Essa é a regra. Vamos ver aqui o exemplo da fábrica de bonecos. Deve fazer o controle de qualidade escolhendo aleatoriamente 6 bonecos para passar nos testes realizados. Sempre que finaliza a produção, cada boneco recebe um número de série na ordem em que foram fabricados, sabendo que para este processo a fábrica utiliza a amostra sistemática. Quais bonecos serão escolhidos para esse teste? Então estão aqui, 24 bonecos. Vamos lá para o exemplo. Por exemplo, não, para a resposta. De acordo com os dados do problema, os elementos da população-alvo são 24 bonecos e a amostra sistemática será formada por 6 elementos. Para determinar K, que é o intervalo de quanto em quanto elemento a gente vai fazer essa retirada da amostra, nós vamos fazer isso aqui, K é igual a N grande dividido por N minúsculo. O que é o N grande? A população, que no caso são os 24 bonecos. O N minúsculo é a quantidade de elementos que eu preciso sortear, que são 6, né? E, na verdade, não será um sorteio, né? Eu vou fazer um sistema, uma regra, tá? Para fazer essa retirada. Então, aqui deu 24 dividido por 6 dá 4. Assim, o que a gente descobriu? Que para construir a amostra, nós vamos escolher bonecos de 4 em 4, a partir do número inicial. Esse número inicial deve ser sorteado entre os 4 do primeiro intervalo. Por exemplo, sendo K igual a 4, para escolher quais bonecos farão parte da amostra, deveremos sortear um número de 1 a 4. Vamos supor que tenha sido sorteado o boneco número 2. Como temos que ter
6 elementos, a partir do 2, somando de 4, o valor de K, que é 4 em 4, nós vamos obter os valores dos próximos bonecos. Assim, nesse exemplo, a amostra vai ser o quê? O 2, o 6, o 10, o 14, o 18 e o 22. Professora, por que a gente não pode sempre pegar o 4, o 8, já que é de 4 em 4? Porque pode ser que essa máquina ela tenha um problema que a cada 4 bonecos ela construa um com um defeito. Ou ao contrário, ela pode ter um problema que a cada 2 bonecos construa um com defeito, ou a cada 3, e assim eu não vou estar conseguindo pegar uma amostragem que traduz a população toda. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui para começar. Dessas 4, eu faço um sorteio para a primeira amostra. Nesse caso, o sorteio foi 2. Então, a partir do 2, eu vou somando de 4 em 4. Poderia ser a partir do 1, a partir do 3 ou o próprio 4, tá? 3 pontos, vamos lá. Em um consultório médico, o cadastro dos pacientes foi realizado de forma que as fichas foram numeradas de 1 a 80, na ordem que foram atendidos ao longo de um ano. O dono do consultório pretende fazer uma pesquisa de satisfação, porém não será possível entrevistar todos os pacientes. Portanto, escolheu uma amostra de 16 fichas, considerando que a amostra será sistemática. Indique quais pacientes, identificados pela numeração das respectivas fichas, serão convidados a participarem dessa pesquisa. Então, como são 80 fichas, qual é a nossa população? Nossa população é 80. E a amostra? A amostra será de 16. Então, eu tenho 80 dividido por 16, e aí eu descubro o K, que é o quê? Que é a sistematização que eu vou fazer a escolha dessa amostra, de 5 em 5, certo? Por exemplo, se eu quero o K igual a 5, para escolher quais fichas farão parte da amostra, nós vamos sortear um número de 1 a 5 para escolher o primeiro. Então, vamos supor que tenha sido sorteada a ficha 4. Então, eu peguei a primeira ficha 4, depois 4 mais 5 eu vou pegar a 9, 9 mais 5 eu vou pegar a 14, 14 mais 5 a 19, e assim até chegar nas 16 fichas. E aqui está a resposta do exercício 3.2. Vamos falar de amostragem estratificada. Quando se trata de uma pesquisa que a gente pretende assegurar que todos os segmentos da população sejam representados, eu vou fazer uma amostragem estratificada. Neste caso, é preciso escolher os grupos chamados de estratos, que compartilham uma característica comum do que está sendo pesquisado. Considerando esse fato, aí a gente encontra a amostra. Vamos supor, por exemplo, essa situação aí, ó. Para organizar as atividades esportivas de uma escola, os professores decidiram fazer uma pesquisa envolvendo todos os estudantes, sendo 60 meninos e 90 meninas. Sabendo que as opiniões entre meninos e meninas eram diferentes, estabeleceu-se que participariam da pesquisa 10% do total desses estudantes. Para garantir a proporcionalidade na participação, determinou-se que a amostra fosse feita de forma estratificada. Qual seria a amostra dessa população? Se eu quero 10% no total dos alunos todos, ou seja, 90 mais 60, 150 alunos, eu quero 15%, certo? Então, 10% eu quero 15 alunos, aliás. Mas como que eu vou fazer esse extrato? Eu vou pegar dos 60 meninos, eu vou pegar 10%, ou seja, 6 meninos. E das 90 meninas eu pego 10%, ou seja, 9 meninas. Isso garante que eu vou estar trabalhando com uma amostragem proporcional. Eu pego 6 meninos, 9 meninas, somando as duas dá 15 alunos, que é uma amostra de 10% de cada um deles. O que isso significa, pessoal? Que se a opinião dos meninos e das meninas forem diferente, esse universo aqui está garantido na proporcionalidade dessa amostragem. Vamos agora para a atividade 5, que já vem falando de pesquisas estatísticas. Então, indique qual é a pesquisa mais adequada a ser realizada, se é a censitária ou a amostral. Censitária é pegar todo mundo e perguntar, ou amostral, que eu vou
fazer uma amostra, ou um sorteio, ou faço aquela amostra sistemática, ou faço a amostra estratificada, como eu acabei de falar. Nos casos descritos abaixo, levando em consideração as questões física, ética e econômica, em casos de pesquisas amostrais, registre o tipo de amostra que será coletada, sendo ela casual, simples, sistemática ou estratificada. Em seguida, justifique sua resposta. Então, para perguntar, eu quero saber qual é o esporte favorito dos moradores de sua cidade, crianças, adultos e idosos. Qual é a melhor situação? Sorteio? Não, sorteio eu posso pegar tudo criança, eu posso pegar tudo adulto, eu posso pegar tudo idoso. A mais indicada nesse caso é a amostral estratificada. Por quê? Eu vou escolher uma amostra das crianças, adultos, das crianças, uma amostra dos adultos, uma amostra dos idosos para serem entrevistados. Então, por exemplo, eu pego 10% como no exemplo anterior. Agora, outra situação é descobrir a média de idade dos alunos do 8º ano. Aí eu tenho que fazer o quê? Perguntar um por um. Por quê? Se eu pular algum aluno, vai mudar a média aqui da idade. Verificar a qualidade de diversos lotes de caixa de leite. A gente bebe todos os leites antes de comprar? Não. O que eu faço? Eu faço uma amostra sistemática. E aí, para isso, eu posso criar um sistema como aquele caso lá. Eu tenho uma população, é um tamanho do lote, vamos supor, tem 100 caixas de leite. E aí eu defino que eu quero uma amostra com 10 caixas. Então, de quanto em quanto que eu vou pegar isso daí, né? E aí eu faço o cálculo ali. E aí, dentro disso, eu faço aquele esquema do sorteio, certo? Vamos para 5.2. Em um determinado município do estado de São Paulo, formado por 45 mil habitantes, o prefeito resolveu realizar uma pesquisa sobre os investimentos a serem realizados no ano de 2020. Porém, ele gostaria de ouvir a opinião dos moradores de todos os bairros da cidade, mas como tinha pouco tempo para a realização da pesquisa, resolveu entrevistar somente os moradores que residiam em casas com números múltiplos de 50. Sendo assim, entrevistou 2.250 pessoas. Pergunta A. Qual foi o tipo de pesquisa realizada nesse município? Ela foi a amostral sistemática, porque ele definiu que ia pegar todas as casas que o número era múltiplo de 50. Ele definiu um sistema, tá? Então, ela é uma amostra sistemática. B. O que você entende por uma pesquisa amostral casual simples? É um tipo de pesquisa onde a gente faz um sorteio. Um sorteio é o quê? É um selecionamento aleatório. C. Por quais razões uma pesquisa amostral é mais vantajosa que uma pesquisa censitária? Tá na cara, né? Uma mais vantajosa porque, sendo de natureza física, ética ou econômica, pois para ser realizada se faz necessário menos recursos financeiros, menos pessoas e também um tempo menor para sua realização. Ela exige somente uma amostra, um número representativo que será entrevistado ou analisado, tá? Pergunta D. Qual que é o total da amostra selecionada nessa pesquisa? O total da amostra dessa pesquisa é 2.250. Pergunta E. O que se entende por população ou universo estatístico quando falamos em pesquisa estatística? Qual é o universo estatístico da pesquisa que foi realizada neste município? Representa, então, a totalidade dos elementos, né? Nesse caso aí, o universo estatístico da pesquisa são os 45 mil habitantes, tá? Certo? Terminado. Deixa eu retornar aqui. Deixa eu tirar disto. Bom, o que eu quero falar com vocês, pessoal? Quero dizer que eu tentei passar tudo de uma única só vez, a parte de estatística, porque ela está bem relacionada. Eu vou discutir com vocês as duas questões que eu coloquei como atividade para ficar mais esclarecedor para vocês. Então, primeira atividade. Em uma escola foi realizada uma pesquisa para saber a quantidade de irmãos de cada um dos 30 alunos do 8º ano. A quantidade de irmãos por aluno será registrada a seguir. Tá aqui aquela tabelinha. Então, vocês vão construir uma tabela de frequência absoluta e frequência relativa dos irmãos, igual aquele primeiro exercício que eu coloquei agora no exemplo na primeira videoaula, tá? Constrói a tabela,
Então, você pode definir as classes, vamos supor, eu quero, para a primeira classe, todos que têm 0 e 1. Depois, para a segunda classe, eu posso pôr todos que têm 2 e 3, mas são vocês que vão definir quais são as classes, tá? Para poder fazer a frequência absoluta e depois a frequência relativa, tá? Lembrando que a absoluta é o quantas vezes aparece, e a relativa é o percentual daquela que a gente está falando, né, daquela frequência em relação ao todo. E por último, a segunda atividade, para saber quais são as necessidades da população de um determinado bairro, foi organizada uma pesquisa e para garantir que todos fossem representados, foi escolhida uma amostra estratificada de 15% da população. Uma vez que os entrevistados seriam organizados por faixa etária, ao realizar o levantamento, obteve-se os dados apresentados na tabela a seguir. Qual que é a quantidade de indivíduos que será selecionadas para a amostra? Eu quero 15% do total, tá bom? Ou seja, 15% de cada etapa, né? Em seguida, calcule quantas pessoas de cada categoria, cada extrato, serão escolhidas para participar da pesquisa. Ou seja, vocês vão falar o tamanho da amostra. Por exemplo, eu não tenho 145 pessoas aqui com até 20 anos, eu vou calcular 145, aliás, 15% de 145. 145 vezes 0,15. Ou seja, eu descubro que são 21,75, vou pôr 22 pessoas aqui, tá? Se aqui eu arredondo para mais, em algum lugar eu vou ter que arredondar para menos, para dar o total de pessoas batendo dentro dos 15% aqui com relação a essa soma, tá? Que dá 700 e pouquinho, tá bom? É isso, turma. Qualquer dúvida, tem videoaula toda segunda-feira, 14h50, ou chama no WhatsApp. Beijo!